Então, eu acho que defender a minha fé é eu vivê-la em qualquer situação. Aonde estiver inserido, eu vou viver a minha fé. Olá, amigos, muito bom estar com vocês aqui hoje em mais um Missional Podcast. Eu sou o Pedro Paulo Rosa, estou aqui com ele. Pastor Paulo Sérgio. Pastor Paulo Sérgio, é ele. Estou aqui com ele, o grande. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como foi o dia hoje? Está sendo, né? Tá sendo bom, né? Poxa, já 10 são horas da manhã. 10h20, né? Já tivemos aí a nossa reunião com os homens pela manhã, muito boa. Legal, legal. Reunião com homens de valor, né? Faz quanto tempo tem esse café? Rapaz, fazem acho que uns 5 anos. Não é possível. É mais. Muito tempo, acho que é menos. Não, deve ser menos. Não é possível. Não é 5 anos não, cara. 2019 você começou isso? Eu acho que sim. Sei lá. Sim, foi antes da pandemia. É que na pandemia nós paramos, né? Faz sentido. Deve ter sido isso. Qual o objetivo do café com os homens? A gente entende que precisamos trabalhar a forma do homem enfrentar as demandas da vida. Todo homem tem demanda familiar, porque ele se sente o provedor da casa. Ele tem demanda emocional, demandas internas que precisam serem trabalhadas também. Você acha que a Bíblia exalta o homem alfa? Porque você sabe que é uma crítica hoje, política, ideológica, contra o homem na sua instituição patriarca, né? Você vê aí a Gen Z, a geração Z, criticando arduamente o homem como o provedor, o líder. É verdade. A Bíblia exalta esse homem, porque a gente vê várias mulheres empoderadas na Bíblia, mas na maioria das vezes o protagonismo é masculino, né? O que o senhor acha? Você acha que é bíblico isso ou é mais a Bíblia não exalta a masculinidade do homem ao ponto de hoje ser rotulado como machismo. A Bíblia não, a exaltação sempre leva para um ponto de desequilíbrio. Quando você olha para a palavra de Deus, quando você vê a formação do homem, quando Deus faz o homem, a Bíblia diz que Deus faz o homem do pó da terra. Nós somos criacionistas, né? Somos criacionistas. Partimos desse ponto. Talvez você não saiba o que seja isso. Criacionismo é crer na criação. Crer na criação. Nós cremos que o homem foi criado. A gente crê que existe um Criador. Todas as coisas vieram a existir. Por Ele, por meio dEle e para Ele. Sim. E quando Deus faz o homem do pó da terra, Deus faz e cria o homem, sopra sobre as narinas do homem o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. Existiu o homem. Existiu o homem. Só que o homem não estava completo. Aí que está o detalhe. O homem não estava completo. Ele não estava infeliz. Ele não estava completo. Na verdade, ele não tinha noção de falta de felicidade. Ele estava com Deus. Ele estava vivendo o propósito de Deus. Só que a Bíblia fala que, dizendo assim, e viu Deus que o homem estava só. E isso não era bom. Deus disse, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Far-lhe-ei uma mulher. Quando Deus propõe fazer a mulher, não está propondo fazer alguém inferior ao homem para ser comandada pelo homem, ou o homem proteger demasiadamente esse ser e essa questão toda. Não, Deus estava criando alguém para completar o homem. Alguém para somar com o homem. Tanto é que o termo usado na criação é adjutora. Ou seja, alguém à mesma altura, com a mesma capacidade intelectual, emocional, espiritual, para que juntos se completasse. Então, a questão não é quem é superior, quem é mais forte, quem tem mais valor. A questão é... Mas se você for comparar a anatomia do homem, se você for comparar a massa muscular, o homem é mais forte que a mulher. E esse é o problema. Mas então isso está ligado à missão, porque não há, Deus não trata
não trata um superior ao outro. Deus trata missão. Muito bom. Uma missão foi dada para o homem e uma missão foi dada para a mulher. É essa a questão. Para cumprimento da missão do homem, tinha que ser forte. Por quê? Porque o homem... Protetor. Ele que ia proteger a família. Hoje você vê lá, 90% dos resgates que estão sendo feitos no Rio Grande do Sul São homens. são homens. São homens. Ah, Tem mulher trabalhando? Muito, Tem claro, muitas mulheres claro, trabalhando. claro. Mas ela está lá para completar uma missão. É justamente. O ponto é que foi construída uma narrativa onde a missão da mulher é menor que a missão do homem. Não existe isso. Não estou falando que exista, mas foi uma missão, mas foi uma narrativa, concorda? Uma narrativa para tentar desconstruir muitas coisas. A verdade é essa. Mas se entender o equilíbrio, Pedro Paulo, aí você vai entender que essa questão de machismo, da exaltação da masculinidade, e hoje tentando de todas as formas desconstruir o equilíbrio que Deus criou, que é os dois andarem juntos para um propósito final, e cada um cumprindo a sua missão, o propósito é realizado. Isso que é fenomenal, porque não há disputa. Não deve haver disputa entre o homem e a mulher. Não deve haver esse sentimento de que um é superior ao outro e um tem que provar para o outro que também é capaz. O que deve haver é qual é a minha missão, para que juntos possamos completar a nossa missão e chegar ao propósito. O que acontece? Algumas mulheres, elas não têm escolha, né? Elas têm que ser a provedora, elas têm que ser a protetora, né? A mulher... A gente está vendo um retrato na sociedade onde a gente, costumeiramente, a gente vê ao nosso redor lares matriarcas. Concorda? Sabe o que acontece, Pedro? Não é que a mulher não tenha capacidade de fazer o que o homem faz. Ela tem essa capacidade. E quando ela tem que fazer isso que o homem não faz, ela está fazendo algo fora da sua missão. Ela até faz, mas ela não é feliz completa. A não ser procriar, porque tem que tomar cuidado com isso. A gente fala que a mulher pode fazer tudo que o homem faz. Dependendo do contexto que colocarem isso, a gente pode dizer que a mulher... Também uma mulher que quer fazer o papel de homem, ela já se predispõe a não se chamar mulher, né? Eu estou dizendo que quando você fala claro, assim... no contexto, claro. Quando a mulher quer ser provedora. Não, é porque a gente fala dentro da nossa perspectiva, da nossa bolha, né? Mas existe um mundo ao nosso redor que... Eu estava vendo um cara discutindo com algumas ativistas, e aí ele pergunta assim, me descreva o que é uma mulher. Aí ela falava, a mulher é o que ela quer assim. Não, descreva-me uma mulher, sem falar a palavra mulher. O que é uma mulher? O que é um homem, sem descrever a palavra homem? Eu acho que quando a gente começa a ir para esse sentido... Por quê? Porque a gente precisa aprender a defender essa ideia. Defender essa ideia, eu acho que meus filhos vão precisar muito mais disso. Defender a ideia bíblica de quem é o homem. A ideia bíblica de quem é a mulher. Exatamente. Porque senão, cara, já estamos numa deturpação de valores, conceitos, e eles começam assim. Primeiro eles começam a diminuir o poder do texto. Depois eles começam a relativizar o texto. Depois eles começam a interpretar o texto com coisas que não existem no texto. Né? Para quê? Para implantar uma semente, uma ideia. Então, assim, eu acho que vai ser um desafio muito grande. Eu falei isso aí, mas porque é um assunto real dessa geração. Né? Eu acho que, sabe, Pedro Paulo, eu acho que a coisa mais simples é que a gente que complica. Para mim é tão simples. Olhando Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver a definição de quem é a mulher e quem é o homem. Esse povo... Então, aí como que você consegue explicar isso para alguém que não crê na Bíblia? Aí tá. Mas então, Porque para nós a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. A revelação. Ela é a palavra de Deus. É a palavra. Agora, explica esse conceito para uma pessoa que acredita que a Bíblia é apenas uma peça literária. Aí você tem que partir para a ciência.
Eu acho que a gente tem que partir para antropologia. A gente tem que partir para filosofia. Eu acho que nós como pastores, e esse podcast não é para ser espiritual, não tão espiritual assim, mas eu acho que nós como pastores precisamos colocar dentro do nosso leque de argumentos. Exatamente. Filosofia, antropologia, ciência, que comprova mais a Bíblia do que refuta. Exatamente. Eu acredito que a Bíblia, a ciência, a filosofia, a psicologia, elas completam, elas afirmam mais a Bíblia, não completam não, elas afirmam mais as Escrituras do que as refutam. Então eu acho que assim, esse ponto, porque aí o cara deixa de ser aquele cara, porque quando a gente começa por esse ponto, a gente se torna aquele cara em cima de um caixote gritando numa praça, a palavra diz, a palavra diz. E o cara fala assim, mas eu não acredito na palavra. Então, peraí. Como que a gente consegue melhorar o nosso argumento? Levando esse cara a crer. Faz sentido? É verdade. Para discutir, para argumentar com pessoas que não acreditam na Bíblia, tem duas maneiras. Entendeu? Uma... Pô, muito bonito esse boné seu, hein? Você gostou? Caraca. Não tá atrapalhando ele esse boné não, né? Não? Irado esse boné, cara. Esse boné você encontra nas... Mas, você recebe, você vai acreditar na Bíblia por fé, né? Por uma revelação da palavra, você está predisposto a isso, você vai numa reunião onde está pegando a palavra, você já vai ler, eu quero acreditar numa coisa que faz sentido. Aí você ouve lá, faz sentido, a pessoa crê. Uhum. Ou você crê na Bíblia por uma experiência, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Mas, assim, tá, eu vou expor uma perspectiva. Vamos se colocar dentro de uma pessoa que está indo na igreja pela primeira vez. Você acredita que ela está indo lá porque ela crê na Bíblia? Ou ela está indo lá porque ela crê em Deus? No que as pessoas creem primeiro? Elas creem na Bíblia de Deus ou no Deus da Bíblia? Esse é o ponto-chave, cara. Porque quando a pessoa não vai para buscar a Bíblia, ela vai para buscar uma resposta que está na Bíblia, que vem de Deus. Então, isso que vai a revelação. Ela vai porque ela crê em Deus. Você sabe, as pessoas vão porque creem em Deus ou vão porque estão desesperadas numa necessidade que estão passando e Deus passa a ser uma esperança para elas. Sim, 90% vai porque... E, de repente, chega lá, encontra uma atmosfera espiritual, um ambiente de fé, e ela é tocada pela palavra pregada, anunciada, cantada, e ela recebe, então, naquele momento, a fé, né? Até na palavra de Deus. Ela começa a puxa, eu creio, a palavra de Deus faz sentido, a palavra de Deus é real, né? Então, eu acho que as pessoas vão, acho que 90%, por desespero de alma. Elas não vão buscar a Bíblia. Eu não acredito... Ou vão, né, Pedro? Ou vão buscar assim. Será que a Bíblia tem uma resposta porque eu estou passando? Não, mas elas não vão. Talvez não digam assim. Ser. Eu não acho que seja o gatilho de ânimo, não seja o catalisador de decisão da pessoa de ir na igreja. Eu vou lá porque a Bíblia tem uma resposta para mim. Ela pode abrir a Bíblia na casa dela. Não. Na casa dela. Então, compre uma Bíblia na Saraiva. Não, e não vai. E é verdade, é isso mesmo. Não, é óbvio, não vão lá. Por causa, eu vou lá por causa da Bíblia. Eu vou lá porque eu sei que Mateus 6,33 está... Entendeu? A vontade de ler a Bíblia, de vem depois de Deus. Vem depois. Esse é o ponto. É depois. Esse é o ponto. Então, tipo assim, será que a pessoa começa a ter uma intimidade com a Bíblia? Ela começa a ter ali um relacionamento com as Escrituras depois de muitas experiências com Deus. Então, mas nós estamos falando aqui sobre pessoas Eu não estou discutindo nada, cara. Não, discutindo Você é meu pastor, então, tipo assim... Nós estamos discutindo aqui uma situação de que pessoas que não acreditam em Deus, e como provar para essas pessoas, né,
a questão de Provar gênero. é difícil. Eu acho que assim, ó, não é provar, é como que eu consigo levar essas pessoas... Isso. Como argumentar com elas. Isso. Às vezes, quando a pessoa está tão predisposta a acreditar naquele ponto de vista dela, naquela ideologia dela, naquela forma de pensar, que ela acha que aquela forma de pensar é solução para a humanidade, porque essas pessoas acreditam em alguma coisa. Elas acreditam que aquilo ali, a mudança, a desconstrução da família, essa questão de gênero, tudo isso, ela acredita que acabando com isso, a humanidade vai ser melhor. Elas acreditam nisso. Cara, é doideira, né? Elas acreditam, por exemplo, eu já vi várias vezes assim, o problema da humanidade é o homem. É, o homem. Então, cara, peraí. Tira o homem. Peraí, mano. Aí acaba a humanidade. Não, mas nem isso, cara. A grande maioria de que fala isso... Limpa aqui, ó, pastor, aqui. Tá sujo aqui em você, ó. Vira de frente pra mim aqui. Isso, melhor. A grande maioria das mulheres que falam isso, elas consomem coisas construídas por homens, moram em casas construídas por homens, dirigem carros construídos e consertados por homens, sabe? Elas comem, pode não comer carne, mas ela come alimentos que foram produzidos por homens. Então, assim, é facilmente irrefutável. Eu tô falando, mas isso é um extremo. Mas eu tô a gente precisa, assim, uma coisa que eu não sei se o senhor concorda comigo ou não, mas eu não argumento com extremista. Não tem como você conversar. Você sabe da minha posição. Você sabe que eu não discuto e não argumento mesmo. Nem um pouco. Não, se o cara tá extremista... Não adianta. Pô, não, tá bom. É isso aí. Sorri a cena. E temos que ser honestos. Extremista dos dois lados. Dos dois lados. Dos extremistas gospel, né? Dos dois. Agora, eu não sei se é um excesso de otimismo meu, Pedro Paulo, ou eu tenho fé muito nisso, porque quando eu falava do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo estava assim, ele era veemente na perseguição, ele era convicto na perseguição, ele estava certo que estava fazendo a coisa certa. Ele não tinha... Saulo estava fazendo... Quando era Saulo, né? Era Saulo. Ele não tinha dúvida de que perseguir os cristãos e estava fazendo bem para a humanidade, porque ele achava que se os cristãos se espalhassem sobre a terra, ia ser uma erva daninha para a humanidade, ia prejudicar a humanidade. Era o pensamento dele. Até que ele caiu do cavalo. Então, até que ele teve um encontro e caiu do cavalo. Ficou cego 3 dias e depois se tornou o grande apóstolo Paulo. Então, eu acredito que... Nós estávamos falando de como que se argumenta com uma pessoa dessa. Às vezes você nem argumenta. Às vezes você espera o momento certo. Porque tem um ditado, eu não sei qual pastor famoso que disse isso, dos patriarca gospel, né? Lá do século XIX, que disse que todo ateu se converte atrás de uma trincheira. Quando começa a turbulência, não tem ninguém ateu, né? Atrás de uma turbulência, todos eles começam a acreditar em Deus. Então, eu já tive essa experiência, pessoas que não acreditavam em Deus, numa situação tão adversa, tiveram uma experiência com Deus. Então, como você fala, como é convencer não, mas como tratar uma pessoa dessa? Eu acredito que pode chegar um momento, e é isso que nós precisamos orar e acreditar, que pode chegar o momento de falar de Deus para essas pessoas, e quando Deus entra, aí esses argumentos caem todos por terra. Porque as pessoas começam a acreditar na Bíblia e começam a olhar a Bíblia e puxa, eu estava cego e não sabia. Cara, eu fico pensando que na grande maioria dessas pessoas que defendem ideias, elas defendem ideias até o ponto que elas precisam de ações. Então, assim, é muito gostoso debater ideias. Exato. Você falou uma coisa certa. A defender ideia, por exemplo, não pode matar os animais... Até você ter fome. Até você ter fome. Até um avião cair no meio de uma selva e você ir ao extremo. Exato. Ir ao extremo. Exato. Tipo assim, a ideia é legal. É legal, mas... A ideia é legal. Eu sou naturalista. Eu não concordo com a empresa... eu não concordo com a indústria farmacêutica. Bum, você tá com câncer. E aí? Você vai fazer quimioterapia ou não? Entendeu? Eu não concordo... Eu tô com dor. Eu vou tomar um remédio para tirar a dor? Eu não concordo com a tecnologia. Eu não concordo com as grandes empresas. Até você ter que pagar uma conta. Eu não concordo com o capitalismo. Até você ter que pagar o boleto.
Aí você tem que trabalhar. Aí você vê gente, eu já vi caras falando contra o capitalismo, aí no final do vídeo fala, por isso, compre meu curso. Quer dizer, compre meu curso para você. Então, quer dizer, as ideias são legais de se defender até o ponto que você precisa de ações. Aí, no campo real, eu sempre falo que no mundo real, onde não é fumaça que vai fazer a diferença, tem muita gente que constrói fumaça, sabe? Tem muita gente que é aquele cara que faz fumaça. No mundo real, quando as coisas apertam, aí as ideias vão para o mais lógico. Vai para aquilo que vai fazer diferença na sua vida. Quando tudo aperta, o que importa é o que faz diferença na sua vida. É o que vai fazer diferença. Não é? Cara, é doido isso, né? Eu fico pensando... Nem sei, a gente não tem... onde a gente chegou nesse lugar aqui? Não sei. Como que a gente chegou nessa conversa aqui? Não, eu estava pensando aqui agora. O Pedro Paulo sentou aqui, foi Pedro Paulo, nós vamos fazer um podcast hoje sobre o quê? Vamos falar. Não, mas a ideia desse podcast aí é duas coisas. uma pergunta. Duas coisas. Esse aqui é um missional podcast. Né? E a gente tem duas perguntas e a gente, nessa missão desse podcast, a gente deixou muito claro. Nós não queremos fazer podcast para corte. A gente não quer ficar mitando. A gente não quer ficar fazendo mitada na internet, sabe? Aquelas frases de efeito, frase de efeito, frase de efeito. A gente poderia fazer isso. Mas não, a gente quer, através de um bate-papo, explorar ideias. E eu acho que o missional é isso. É um papo aqui com o nosso pastor sênior e tentando desenvolver. E ele entrou num assunto hoje complexo, hein? Mas é bom, cara, mas é importante. Quantas e quantas pessoas você acha que não pensavam isso? Complexo. Assim, cara, como que... Mas, será que eu devo defender? Que é um ponto-chave, a gente tá falando de defender a fé, o ponto-chave até onde eu devo defender a minha fé? Hoje eu vi um vídeo no Twitter, no X agora, né? Do Elon Musk, que uma moça no Líbano, algum país assim, fez uma piada que de um cunho muito ruim com muçulmanos, e eles cercaram a casa dela para invadir a casa dela porque queriam puni-la. Aí a gente traz isso para nossa realidade, onde há dias atrás uma cantora pop americana veio no nosso país com dinheiro público e fez um show simplesmente depreciando símbolos sacros da fé cristã. E ponto. Aonde chega o nosso nível de defender a nossa fé? Porque uma das coisas chaves, e eu acho que é um ponto importante de conversar, que a gente estava falando sobre defender a fé, nós queremos que a fé é algo individual. Mas, Pedro, deixa eu falar uma coisa. Eu não acho que defender a fé é levantar uma bandeira de protesto. Eu não acho que defender a nossa fé eu sei que tem gente que faz isso, e se tem graça para fazer isso, dom para fazer isso, eu até não recrimino nem... Mas quando eu olho para a Bíblia, sempre eu gosto de olhar para a Bíblia. Quando eu olho para a Bíblia, a perseguição dos cristãos primitivos, qual que era a defesa deles? Mas assim, esse é o ponto. Eles eram perseguidos por crerem. Esse é o ponto. A fé está ligada a um direito individual do homem, assim como a liberdade. Eu tenho liberdade de crer. Aí o ponto eu defendo a minha fé quando o outro escracha a minha fé, ou eu preciso defender a minha fé quando eles tiram o meu direito de crer. Esse é um ponto-chave. Aí é o seguinte, aí que entra a questão. Essa questão é que, por exemplo, eu gosto muito, muito, muito da história de Daniel na Babilônia. E Daniel foi sensacional. Eu chamo Daniel de um evangelho no Velho Testamento. Ele viveu uma vida fora do seu contexto, fora da sua nação, inserido numa cultura dos caldeus, cultura dos caldeus, passou por vários impérios,
né? Babilônico, depois o Império Persa. E Daniel não mudou a sua postura e ele influenciou de maneira poderosa todos os lugares que ele estava. E Daniel, qual é a preocupação de Daniel? Daniel dizia: eu creio no Deus que está nos céus e que vem falar com os homens. Eu creio no Deus. Então, eu acho que defender a minha fé é eu vivê-la em qualquer situação. Aonde eu estiver inserido, eu vou viver a minha fé. Aí fala, mas agora você falou aí, mas pai, se impedirem você de ter fé, aí você tem que ter coragem de ir ou para a cova dos leões ou para a fornalha acesa. Esse é o ponto. É isso aí. Porque muitos cristãos acham que os coerentes seria, vamos invadir esse palco, tirar essas cruzes daí. Olha, para mim, é isso que eu falo. Porque é o seguinte, quando Misael, Ananias e Azarias, que depois se chamam Sadraque, Mesaque e Abednego, né, mas foram nomes dados pelos caldeus, quando eles foram lançados na fornalha, é porque havia uma lei. E essa lei confrontava o princípio de fé deles. Ele falou assim, olha, nós não vamos abrir mão dos nossos princípios de fé. Mas a lei manda ir, se vocês não cumprirem, a lei manda vocês para a fornalha. Então, a gente vai para a fornalha. Ele cumpriu a lei, porque eles iam pagar dentro da lei a desobediência deles de uma lei que eles não concordavam. Aí que está a questão. Eu vou pagar em desobediência uma lei que eu não concordo. Com a minha vida. Com a minha vida. Aí Deus honrou. Da mesma forma foi Daniel. Então, a questão de lutar para defender a sua fé está mais ligada ao seu testemunho da sua fé do que você pegar uma metralhadora. Muito bom. Muito bom. Entendeu? Então, eu penso que a gente precisa, assim, tem que nos posicionar com a nossa fé, com os princípios que nós acreditamos. Nós acreditamos na criação do homem e da mulher. Nós acreditamos que Deus fez um homem para um plano e para um propósito, a mulher para um plano e para um propósito. Os dois não se conflitam, eles se unem nesse propósito. Cada um cumprindo a sua missão, eles vão chegar junto no propósito final e isso vai glorificar a Deus e vai dar plena felicidade. O que é plena felicidade? Não é que vai viver só momentos bons. É que nesses momentos bons e nos momentos ruins, eles têm consciência que estão fazendo a coisa certa. Então, é isso. Então, a gente consegue ser feliz durante o propósito. A gente pode se divertir durante o propósito. Por exemplo, a gente estava aqui começando o podcast e, assim, é claro que tudo que a gente faz tem propósito, mas nem sempre o propósito é o início, o porquê. A questão é, Deus consegue dar propósito para algo que a gente começou porque a gente queria começar, porque seria divertido, ou... Eu vou te dar um exemplo claro. Claro, música, por exemplo. 3 amigos que se unem para começar a tocar juntos. Músicas, adorar o Senhor. Eles estão com o propósito de se divertir, tocar. Fazer música. Mas, de repente, essas músicas explodem. Explodem e começam a ganhar a nação. E eles encontraram o propósito no divertimento ou divertimento no propósito? Qual que vem primeiro? O divertimento se tornou um propósito. Porque é real. Para mim é uma felicidade. Alguém que começou algo de maneira desproposital, apenas para se divertir. Porque parece errado, não parece? Isso se tornou propósito. Lógico que não. Mas para alguns cristãos, só faz sentido as coisas que você vai fazer se tiver propósito. Não, qual é o propósito de Deus nisso? Mas é que o Pedro, Davi, quando foi enfrentar Golias, ele estava pensando em ser rei? Não sei. Não! Será que não? Não. Tinha um prêmio, falaram o prêmio para ele. Não. A motivação principal de Davi é: quem é esse incircunciso que ousa desafiar as fileiras do Deus de Israel? Ele estava indignado, olha só, a indignação dele tornou-se o propósito dele. Ele estava indignado que alguém se levantasse contra Deus. Você está entendendo? Ele estava indignado. Aí, pessoal, como aí nesse caso,
o Golias desafiava alguém para lutar com ele, aí tem que encontrar, aí sim, tem que encontrar alguém que lute. É isso aí. E agora? Alguns que eu conheço no nosso cenário nacional, que eu bato palma e oro por ele, porque é o papel deles. Eles... Nicolas, por exemplo. Nicolas, por exemplo. Ele é um defensor. Eu oro por ele. Ele oro, corajoso. Por quê? Porque a proposta dele é essa: você um governante, você um Foi uma maneira que Deus está usando ele, né? E eu vou usar isto. Então, o que eu tenho que fazer é orar por ele. Você entendeu? Eu penso que a minha luta é diferente. Não, tá, mas eu acho que tem um personagem... Mas só voltando só... Do divertimento, tô falando. É. Porque tem muita gente que demoniza divertir-se, né? No sentido, tipo assim, ó. Vou te dar um exemplo de Elias, quando foi fazer fogo cair do céu. Ele tira sarro dos profetas de Baal. Foi engraçado até ali, né? Ele foi sarcástico. Não, pensa, eu acho que se a gente fosse filmar, fazer um filme do Elias ali, acho que já foi feito já. Não sei se foi feito assim. Não, lá no momento, na hora não, porque... Mas tá falando uma retratação da cena. Fazer uma filmagem, né? Elias ia tá engraçado. Ih, rapaz, não tá dando certo o que vocês estão fazendo aí. Quem sabe, o seu Deus deve estar surdo, hein? Grita mais alto aí. Né? Quer dizer, ele tirou sarro mesmo. Ele tirou sarro mesmo. E foi ali um momento muito, muito forte, né? De confronto espiritual fortíssimo. E ainda fez chacota. Então, se divertiu. Esse é o ponto. Às vezes a gente, por exemplo... Porque estava seguro, né? Mas assim, olha o ponto. Por exemplo, por várias vezes eu fui pregar e eu estava me divertindo ali. Por exemplo, eu conto muita piada. E aí as pessoas têm muita gente que fala, nossa, você fica contando piada, porque eu estou me divertindo ali. Eu gosto do que estou fazendo ali. E parece que porque a gente está gostando do que está fazendo, perde seu propósito, porque a gente sempre anela coisas que Deus está mandando a gente fazer, a dor, a dificuldade. Também a pessoa acha que você está fazendo por satisfação pessoal, e não é. Mas olha só, isso tem muito sentido, ó. Isso tem muito sentido, cara. Olha, deixa eu continuar esse fio de pensamento aqui, porque é muito bom. Esse fio de pensamento é muito bom, parceiro. Presta atenção nisso. A gente está acostumado a tudo que Deus vai pedir para a gente fazer, tem dor. Tudo que Deus vai pedir para você realizar vai ser ali, ó. Vou estar com você, eu vou te ajudar, porque vai ser difícil, porque vai ter dor, vai ser um processo. E tudo mais. E você fala, meu Deus. Então a gente está acostumado a já... Sabe quando você vai tomar... Sabe quando você está no futebol, a bola tá vindo, você já faz assim, ó. Você sabe que você vai tomar uma bolada? Você sabe que a bola tá vindo pro teu rosto, não tem o que fazer? A gente é exatamente essa sensação de quando Deus está te dando uma palavra. Você, eu vou me preparar aqui, por quê? E às vezes, quando a gente começa a fazer o propósito de Deus, por exemplo, a banda Central 3, quando a gente vai tocar no lugar, a gente se diverte, é incrível. Ir lá, montar os instrumentos e fazer som. Quem toca instrumento adora fazer isso. Por exemplo, quando a gente vai fazer um evento, por exemplo, fazer isso aqui mesmo, a gente monta as câmeras, a gente pensa no cenário. Não era para estar esses quadros aqui, é porque não deu certo aqui a internet, mas... Então, a gente está numa amostra de quadros aqui para você, aqui de graça. Então, assim, ou pintar quadros mesmo, você se diverte, é divertido, é legal. E a gente pensa que porque se é para Deus... não, tudo que eu tenho que fazer... Cara, não é possível que só eu pense dessa maneira. Não. A Bíblia fala que o apóstolo... Não, da maneira de linkar. Não, mas tu tem que fazer com alegria, primeiro. Propósito de Deus... E diversão. Com dor. Não, com dor. Com dor. Porque a gente pensa, olha, a nossa maior figura bíblica de propósito, Jesus. Eu acho que isso, a gente não pode ser dogmático com isso, que tudo que você vai fazer para Deus tem que passar por dor. Não, exatamente. Não pode ser dogmático. Sabe por quê? Eu penso mais de que Deus prepara você para a dor, é diferente. Porque você já tem que... Eu vou começar uma empresa.
eu tenho que me preparar para as adversidades. Olha, vai ter momento difícil, eu vou ter que trabalhar bastante para começar a dar resultado, eu vou enfrentar um mercado competitivo, eu vou enfrentar pessoas que às vezes não vão estar comigo no momento, depois se levantam contra mim. Eu tenho que me... Quando a pessoa se prepara para essas coisas, mesmo que elas não aconteçam, você vai bem. Aham. Agora, você não pode dizer que não possa haver diversão no que você faz. Eu até penso que você tem que fazer alegria. A Bíblia tem um versículo, você gosta de versículo, que os sacerdotes ministravam sem suar o linho. O que quer dizer isso? Que eles faziam a coisa leve. Não era desgastante. Não era desgastante, estava confortável fazendo aquilo. Então, eu acho que divertir, sentir prazer, alegria no que você está fazendo para Deus é bom demais. É bom demais. Eu fazia, por exemplo, um programa de rádio antigamente. Eu e a sua mãe fazia programa de rádio. Eu me divertia, mas como que a Maristela se divertia fazendo aquilo? Como? Olha, se ela tivesse que pagar para fazer aquilo, ela paga. Era uma terapia para... Como ela está fazendo hoje, agora mesmo ela está lá no colégio fazendo culto com as crianças. Hoje é Semana das Mães, está dando palestra para as mães, fazendo culto com as crianças. Isso é alegria. Eu falo assim, e tanto é que ela nem recebe, ela é voluntária para fazer isso. É porque, assim, ó, a gente sempre atela. Eu não só estou usando como exemplo, só estou usando ela como exemplo para você, do que você falou, de uma pessoa fazer o que gosta e cumprir o propósito de Deus. Sim. Fazer o que gosta e se alegrar com isso. Fazer o que gosta e se divertir com isso. E se tornar para ela mais um alívio do que um peso. A gente conecta crescimento com dor, com custo, né? E a gente pode se divertir nesse processo. Eu acho que Jesus, ele teve muitos momentos de diversão. Você sabe, Pedro, posso falar uma coisa que eu nunca pensei. Nesse negócio, eu nunca tinha pensado, eu estou pensando aqui agora. Esse dia, um líder perguntou para mim, de uma outra ideia, Pastor Paulo, eu estou cansado, eu tô na obra já há algum tempo, estou cansado, tal. E esse líder ainda não está na obra nem a metade do que eu já corri a carreira. Caminhou metade do que o senhor caminhou. Nem a metade. Mas eu fiquei sabe o que acontece? É a maneira que encara. Eu nunca encarei a obra com dor. Como eu tenho que fazer isso aqui. Nunca com dor. Eu achei sempre sensacional fazer as coisas para Deus. Então, eu acho que um dos segredos da longevidade é fazer a coisa com alegria. Com alegria. E fazer as coisas que te alegram. Entendeu? Então, e as coisas que não te alegram, você não vai fazer? Claro que eu vou fazer. Mas eu vou encarar, porque é aí que está em questão. Por exemplo, esse dia eu fui fazer uma visita no hospital, eu estava muito cansado, há um tempo atrás, naquele dia. Eu falei assim, se eu pudesse transferir essa responsabilidade, eu ia transferir. Mas naquele momento não tinha como transferir responsabilidade para ninguém, eu tinha que ir. Aí eu fui, orei, eu estava no meu carro orando, Deus, tu sabes que eu estou cansado. Tu sabes que eu gostaria de estar em casa agora, sentado na frente da televisão, assistindo um filme e relaxando. Mas eu tenho que fazer isso, é minha missão. E eu vou cumprir minha missão com alegria, Deus, e me ajuda nesse momento. Rapaz, que visita sensacional que foi. Tinha 2 pessoas naquele momento no leito. Aí eu ministrei para a pessoa que me pediu para visitar. E depois eu fui para outra cama, onde tinha uma outra senhora que não estava nem falando. Aí Deus me levou para aquela pessoa. Eu falei, acho que Deus me trouxe mais para isso aqui. Eu perguntei para a pessoa que estava do lado dela, o que ela tem? Ela tem isso e isso. Aí eu orei com a mãe, porque a mamãe que estava... Normalmente é a mãe que está internada. Nesse momento, a mamãe bem idosinha, cuidando já de uma filha também que já estava avançada de idade.
E ali eu vi o semblante daquela mãe, me compadeci dela, orei muito com ela. E na hora que eu orei para essa pessoa aqui, ela reagiu, levantou as mãos e a gente ficou surpreso ali no quarto. Mas eu voltei. Aí o que acontece? Eu voltei para casa como? Alegre. Alegre, feliz, revigorado. Ou seja, algo que eu não queria fazer, mas eu fiz por causa do cumprimento da minha missão, Propósito. porque eu tenho um propósito disso, e eu não encaro isso como peso, eu fui, e isso me revigorou e eu voltei alegre. Então, o segredo que eu creio aí, Pedro Paulo, é encarar tudo com alegria. Mesmo aquelas coisas que você, naquele momento, você não vê alegria nenhuma. É isso, muito bom. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente entregou demais para um podcast, só um episódio. Eu acho que a gente precisa guardar um pouco para os próximos. Né, pastor? Acho que isso é legal, bom, né? A gente tinha conversado ali no começo, vamos falar de tal assunto. Nem entramos no assunto, então vai ficar pro próximo. Né? É porque Deus queria guiar isso aqui. E é isso aí, galera. Muito obrigado você que assistiu, você que ouviu. A gente conta aí com o seu apoio. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais, compartilha com quem você ama. Eu acredito que esse papo pode edificar muita gente. A gente se vê no próximo. Quer se despedir? É isso aí. Fechou. Fechou, então. Tchau, parceiro. Valeu, parça.